Olá a todos, obrigada por estar aqui e poder falar um pouco, né, sobre as ODSs, isso é bem importante. Meu nome é Sol Milharcic, eu sou psicóloga clínica há 25 anos, atendo praticamente no meu consultório particular, mas já atendi muitas instituições públicas em São Paulo. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a quinta ODS, que é de igualdade de gênero, que ela abre espaço para a gente falar de todas as outras 16 ODSs. E para a gente bater um papo sobre isso, está aqui o Dig, que ele vai se apresentar daqui a pouco, que é o fundador da Casa Chama, e a gente hoje quer falar um pouquinho sobre essa população trans, de seres que vão por este caminho e que precisam ser olhados e vistos e compreendidos por todos nós. Dig, a palavra está com você, se apresenta. Obrigado, Suvi. Eu sou Dig Franco, sou fundador da Casa Chama, junto com Matuza Sankofa. A Matuza, infelizmente, não pôde estar presente, né? Mas a gente fundou essa ONG, ela tem apenas um ano, aberta de CNPJ, e na Casa Chama a gente tem uma atuação múltipla em com ações em várias áreas, como jurídico, autonomia financeira, psicossocial e cultura, né? Então a gente tem diversas ações que também se cruzam, né? E a própria ONG em si tem um jeito de funcionar que pessoas trans produzem esses trabalhos, tomam as decisões. A gente, no processo formativo tem um processo formativo para executar todos os projetos, né? Então, a gente em si já a gente é uma ação que profissionaliza pessoas trans, que insere no mercado, que atende com saúde, atendimento psicológico, coisas que deviam ser direitos, né? A gente acaba correndo atrás para se tornar uma coisa acessível, mas que deveria ser muito mais comum. E Dig, me fala uma coisa, conta pra gente qual foi a sua motivação em fundar a Casa Chama, você e a Matuza. A minha motivação, ela veio quando a gente começou a organizar encontros entre pessoas LGBTs e a gente acolheu 2 travestis na Casa Chama. E essas 2 travestis estavam numa situação extremamente vulnerabilizada, né? Porque elas não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas pelos problemas estruturais. Então, a gente identificou que a população trans, dentro da sigla LGBT, era a população que mais precisava de cuidado, de ferramenta para sua proteção, de soluções, né? Então, a gente focou nossas ações desse coletivo para essa população. Foi, na verdade, identificar que era uma população extremamente vulnerabilizada. E a minha transição começa quando eu começo a conviver com essas pessoas que são iguais a mim. Porque até eu ter contato, até eu conhecer pessoas como eu não entendia que eu também era trans. Assim, eu sabia, mas não existia troca, então era muito solitário. Então foi a partir do convívio que eu me senti seguro também para começar a minha história. E Dig, me fala uma coisa, o que são pessoas como você? Bom, só para começar, somos pessoas, somos pessoas que não se identificam com o que é colocado desde que a gente nasce, que o sexo determina o gênero. Então, assim, né, quando a gente nasce, tem um órgão genital e, em geral, as pessoas fazem, né, essas chá-revelação. Esses chá-revelações vão ser muito violentos para essas crianças no futuro. Porque, assim, o chá-revelação, ela já determina se tem um pênis é homem, se tem uma vagina é mulher. E as coisas não são bem assim. Então, com o tempo, isso vai ser muito mais difícil e doloroso para a criança que for nascer, que pode nascer intersexo, que pode nascer e não se identificar com um órgão genital que vai determinar seu gênero. Então, o que acontece com as pessoas trans é que realmente elas não se identificam
com o sexo de nascimento que é determinado pela sociedade. E como é que foi para você perceber que a hora que você começou o seu processo de transição, você começou a ter quais dificuldades na sociedade, na assistência, na saúde, na educação? Como é que foi isso para você? Para mim, e acho que isso é uma coisa importante, que todas as pessoas deveriam ter esse exercício, para mim não foi difícil, porque eu tenho meus privilégios, eu tive acesso a atendimento psicológico, eu tive acesso a uma faculdade, então assim, para mim, por causa do meu privilégio de classe, eu tenho infraestrutura, mas assim, vendo as outras pessoas, é impossível você conseguir ver os seus terem tanta dificuldade e ficar tranquilo com isso. Pelo menos para mim é uma coisa muito complicada, sabe? Eu não me conformo com falta de direitos, com injustiça, com covardia, com esse tipo de coisa, que são coisas que acontecem e acometem os corpos trans, né? Então, é isso, assim, para mim. Como a gente estava falando, né? Não são só os corpos trans que são acometidos com isso, né? Qualquer outro tipo, né, de desvio na nossa cultura, né, ou qualquer outra forma de manifestação de comportamento é tido como desvio e, portanto, tem essa necessidade de ser excluído, né? E a gente está fortemente, né, essas 17 ODSs, elas vêm corroborar para que a gente busque essa igualdade como um todo, né? E eu percebo na minha prática clínica que o que a gente mais precisa trabalhar é a questão da consciência da alteridade, né? O que é esse termo, a alteridade? De que o outro é um outro diferente de mim, necessariamente é diferente de mim, em todos os jeitos, mas é um outro singular e importante tanto quanto eu. Então, que a gente não pode ficar normatizando alguma coisa. Nada é passível de ser normatizado, né? Porque tudo é normal. Tudo é normal. Mesmo o mais diferente, o mais polarizado, é normal. Não tem um anormal. Né? O anormal, ele simples e puramente não existe. E eu sinto que essa quinta ODS, ela vem justamente para a gente poder olhar como humanidade para tudo isso. Você sente assim também, Dig, ou não? Sinto, a gente identifica na Casa Chama, né, porque a gente lida com uma população que sofre um genocídio no Brasil. O Brasil é o país que mais mata há 14 anos pessoas trans. As pessoas trans têm uma expectativa de vida que é 40 anos a menos do que as pessoas cisgêneras. Tem todos esses dados, né, que muitos de vocês devem saber, mas a gente não tem como não relacionar a violência ao feminino. Isso. Quanto mais feminino, mais violência a pessoa sofre. Isso independente, por exemplo, de ser uma pessoa trans, né? Se você pegar um homem gay afeminado, ele vai sofrer muito mais violência, como o caso daquele gay que morreu na Paulista. Ele era extremamente feminino. Então, assim, as pessoas, quanto mais feminino, mais violência se sofre. Então, no caso das pessoas trans, as mulheres trans são mais assassinadas, né, tipo, do que os homens trans. Os homens trans são mais suicidados, né? A gente fala que eles são suicidados, não cometem suicídio, não são suicidados porque são, né, eles são tão pressionados por todas as estruturas que não resta mais uma opção, né? Então a gente trabalha muito com essa questão da morte muito próximas a nós, assim, a gente e aí a gente tem várias frases e se estrutura bastante, assim, em questões do feminismo do feminismo transinclusivo, né? Do feminismo negro, principalmente, assim, que é acolhedor, que é assim. Então a gente sempre fala algumas coisas. Quando a gente, por exemplo, quando uma pessoa trans pode se desenvolver, desenvolve o mundo como um todo, né? Faz bem para todo mundo, sabe? E é isso, assim, a gente vê muito essa violência contra o feminino, assim, muito mais próximo. É isso mesmo, né, gente?
essa violência contra o feminino. E o que acontece que esse feminino, né? E aí a gente não está falando de mulher, né? A gente está falando de uma expressão, né? O que esse feminino tanto nos ameaça? A todos, né? A homens, mulheres, trans, não interessa. Parece que tem algo que nos ameaça profundamente quando a gente entra em contato com esse feminino. E é por isso, né, que provavelmente essa quinta ODS da igualdade de gênero, né, de masculino e feminino, é tão importante para a gente conseguir se suprir como seres humanos como um todo. Porque a grande questão, né, que ameaça é essa coisa mais delicada do feminino, né? O que será que acontece? O que você sente aí? Diga que essa coisa delicada, essa coisa mais, por vezes, sutil, essa coisa mais calorosa. Por que isso ameaça? Porque eu acho que isso sai do contexto de concorrência, né, de competição, de competição mesmo, de vencer, isso é completamente contra o pensamento coletivo, de construção coletiva, horizontalidade, né? Eu fui para a África uma vez e ouvi uma frase muito maravilhosa de uma artista, que chama Esther Malango, e ela falou assim, né, que ela trabalha, né, com homens e mulheres na comunidade, inclusive ela começou a inserir homens nessa cultura de pintura e feitura de pulseiras e tal, que era uma coisa só para mulheres, né? Só para mulheres, né? Mas é uma coisa feminina que pode abranger a todos. E aí ela falou uma frase, e assim, ensine uma mulher a ler, ela ensinará a todos da comunidade. Ensine um homem a ler, ele ficará prepotente e arrogante e usará isso para se autopromover. E assim, essa cultura que tem que mudar, né? A gente tem que ter os homens têm que entender que eles têm responsabilidade, que eles têm muito trabalho para ser feito, porque esse machismo, ele me atravessa, ele atravessa você, ele atravessa os próprios homens. Então, assim, os homens têm que trabalhar essa reparação, né? Esse lugar de privilégio que eles estão, e agora um lugar que eu até de alguma forma estou também, né? Mas eu nunca vou ter uma vivência de um homem cis, porque eu sou um homem trans, né? Então, assim, é bem diferente para mim. Mas eu acho que essa questão da concorrência, a gente não pode esquecer, Suvi, também de falar que não existe só, né, hoje em dia, e a gente vai ver isso cada vez mais, né? E o futuro é isso, é essa desconstrução desse gênero, é abrir esse gênero. Então, a gente tem, por exemplo, na Casa Chama um festival que é focado em transmasculinos, agêneros e não binários. Então, assim, a gente vai ver gêneros fluidos, pessoas que não se identificam com nenhum, pessoas que alternam, pessoas que... então, assim, pessoas que são os dois, pessoas que são uma coisa ou outra. Então, a gente tem que estar aberto a essa natureza, essa diversidade, sabe? Isso. Não diferenciar, né? Cada um e tem o direito de se expressar da forma como quer naquele momento da sua vida, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, Dig, dessa questão que você trouxe, que a gente estava falando lá fora, que é um slogan aqui do Festival Path, né, que a gente leu, que falava sobre... Que não podemos chamar as pessoas para... alguma coisa como... que não podemos chamar para dar soluções quem criou os problemas. Isso, né? E onde foram criados esses problemas, né? Onde foi criado o problema dessa competição entre homens e mulheres, né? E essa competição entre o feminino e o masculino, de que um é melhor e o outro é pior. Sendo que somos complementares, né? Não tem um melhor, outro pior. Existe uma complementariedade disso, né? E nós mulheres não precisamos nos tornar com ações de homens também, né? Reproduções. Exatamente. Essas reproduções, né? A gente costuma falar na Casa Chama que, assim, onde há branco, há racismo. Onde há branco, há racismo. Onde há homens, há machismo. Onde há pessoas cisgêneras, há transfobia. Então, a gente tem que primeiro se olhar, se identificar, saber o que cada um é, né? Isso não tem que só que partir das pessoas que são
minorizadas, né? Tem que partir de todas as pessoas têm que saber o que elas são. Porque se você pergunta, assim, uma coisa curiosa, Suvi, que é assim, se você pergunta para um homem cisgênero qualquer, em qualquer lugar na rua, você vai pergunta para ele, sabe o que é uma travesti? Ele vai saber. Mas você pergunta para ele, você sabe o que é uma pessoa cisgênera? Ele não sabe. Ele não sabe. É. Então, assim, tipo, vocês saberem de si mesmo para poder, né, se responsabilizar. Então, assim, quando a gente fala sobre identificar quem quem causou o problema não pode dar a solução, é justamente uma coisa de responsabilização. Como eu estou falando aqui, eu tive meus privilégios, eu tive minhas oportunidades, o que eu faço com isso? Exato. Sabe? Então, assim, quais são os seus privilégios? Não é que você tem que deixar de ser privilegiado, não é que você tem que deixar de abrir mão de coisas, mas você não pode ignorar que problemas existem. Né? Porque, assim, na hora que você ignora que o problema existe, tipo, por exemplo, não há fome no Brasil. Na hora que você fala que não há fome no Brasil, pessoas morrem de fome. Assim, então, assim, na hora que você falar não há desemprego, existe desemprego. Então, assim, não existe mulheres que não sejam mulheres cis. Você está automaticamente matando mulheres trans e travestis. Então, assim, se responsabilizar pela ausência do Estado e também dar conta dessas coisas. Isso, e assim, daqui para frente, o mundo, né? Esse festival, né, ele traz isso. Tem esse propósito, né? Daqui para frente o mundo vai ficar cada vez mais complexo. Então a gente vai ter que criar soluções coletivas, a gente vai ter que criar soluções para as pessoas mais vulnerabilizadas, porque vai ser impossível ser feliz e habitar um mundo caótico. Sim, caótico, porque não vai sobrar um lugar que as pessoas possam se alienar tanto que não sejam atingidas mais. Né? E quanto mais daqui para frente com esses pactos, a responsabilidade vai ser de todos, das grandes empresas, de cada um. Isso vai ser a conversa daqui para frente. Ainda a gente vai ver muito caos ainda pela frente no mundo. Olha, eu espero que não. Eu, pelo menos, trabalho fortemente o máximo que eu posso para que esse caos aí seja atenuado, né? E a grande provocação que eu sempre faço é o seguinte: o outro te incomoda? O outro está te incomodando? Se o outro está te incomodando, aquilo está dizendo de você. Todo julgamento é uma autoconfissão, né? Então, o que me incomoda no outro diz primariamente de mim. Porque se não dissesse de mim, não me incomodaria no outro. Então, talvez para chacoalhar aqui um pouco, né, como psicóloga, o que te incomoda aí do outro lado? Por que você levanta uma bandeira guerreando contra alguém ou a algo, né? Essa bandeira que você está levantando, guerreando contra um outro ser humano, né, que é um ser humano também, está dizendo de você. Você está olhando lá no outro algo que você não resolveu dentro de você, que está reprimido, que está imaturo, né? A gente costuma também falar, né, de que todos os nossos traumas são advindos de repressões, de algo no nosso sistema humano, de autenticidade, de liberdade que está reprimido. Por isso que a gente ainda não consegue amar de maneira incondicional. Sim. Né? Mas isso que eu rejeito no outro é meu. Então, qual é o seu preconceito aí? Qual é o seu incômodo? Qual é o seu incômodo com uma mulher? Ou com um ato mais dentro dessa coisa do feminino? Qual é o seu incômodo, mesmo de nós mulheres, tá? Porque nós mulheres, às vezes, nos incomodamos muito com o feminino. E a gente também tenta negar dentro da gente o feminino. Eu já fiz isso muito, né? Eu já fiz isso muito. Imagina você que eu tive uma filha, eu tenho 2 filhas, né? Eu tive a minha segunda filha nasceu há quase 17 anos atrás. Com 15 dias dela nascida, eu estava atendendo de novo. Por que eu fiz isso? Não me perguntem. Porque eu queria provar o quê para quem, né? Então, é chamar muito a atenção também de todo mundo. O que você está fazendo no mundo, né? E como? Que é isso que você falou. Eu também sou alguém muito privilegiada, né?
na nossa sociedade muito privilegiada, apesar de ser também mulher. Né? Mas eu tenho um privilégio gigantesco. E aí, o que eu faço com esse meu privilégio? Então, você, mulher aí do outro lado, que está nos assistindo, pensa nisso. Se você se sente privilegiada ou se você se sente muito desprivilegiada, muito vítima também, o que você está fazendo com isso? Onde você está se colocando? Né? Porque também tem isso. A gente também usa, às vezes, né? E você deve ver isso muito, né? Uma pseudo-máscara da vítima para fomentar aquilo e se manter naquilo. É uma competição de dor, né? Dor uma é competição dor. de dor, Né? E assim, quanto às mulheridades, assim, né? Tipo, eu tive vivência nesse lugar feminino, muitos anos, tive muita dificuldade mesmo, assim, hoje eu tô muito mais adequado ao que eu sou, isso é muito importante, porque antes eu não me sentia nada bem comigo, assim, então isso me atrapalhava em vários sentidos, parece que, tipo, as coisas não se encaixavam, assim, e hoje, depois da minha transição, tipo, a minha própria transição é meu combustível, né? Mas eu sei exatamente como as mulheres são objetificadas, como as mulheres, o lugar que as mulheres são colocadas, como elas não são ouvidas, como elas são subalternizadas, a dificuldade de uma mulher ser reconhecida, de tomar postos, assim, de ser conhecida, e deve ser, e eu sei, porque também, assim, é desesperador às vezes para uma mulher, né, você ser competente, conseguir fazer tanta coisa e mesmo assim ter um limite que não é o limite da capacidade dela, é um limite que é colocado pelos outros, e daí aí eu acredito que tem algum momento que algumas mulheres têm que reproduzir, né, reproduzir o machismo, porque é impossível uma mulher ser machista, porque a mulher sempre vai ser mulher, ela vai reproduzir algum machismo para poder, de alguma forma, ter alguma, assim, se sentir um pouco aliada ao homem para conseguir conquistar algumas coisas. Então, assim, a gente infelizmente vê algumas mulheres fazendo essa reprodução, como a gente também... ninguém está imune de carregar toxicidades, então, assim, mesmo homens trans, o importante é você ter o exercício de pensar, de se rever, identificar, começar a fazer exercícios de identificar, opa, peraí, essa frase, opa, peraí, será que eu não estou fazendo uma reprodução? Opa, e aí é isso, e também errar. Ficar confortável com o erro, mas assim, repensar, sabe? E poder errar, porque a gente tá aqui, o mundo tá mudando, a gente tá aprendendo, né? Que é aquela velha história que a gente sempre fala, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se olhar, o bicho some. Então, não é nem reprimir, né? E nem ir lá e ir pro ataque, porque a repressão e o atacar só nos deixam exatamente no mesmo lugar, né? A gente fica no mesmo lugar. Então, a gente tem que entender isso que você trouxe agora, Digui. Eu sinto que é uma coisa fundamental, o poder errar e aprender com esse erro, né? Eu tenho observado um movimento muito forte, né, no mundo corporativo, que é essa obrigatoriedade de qualquer forma, contratar mulheres e trans, né? Então, as empresas agora que querem ser inclusivas, elas são obrigadas a contratar um pool de mulheres para seus cargos de diretoria, né? E de trans. Gente, isso não vai dar certo, né? Obrigação, na mentira, né? Você tá tendo essa experiência lá muito clara, né? Eu tenho recebido semanalmente, assim, com pessoas querendo que a gente indique pessoas trans para cargos. A gente até tem organizado um grande número de currículos e tal, só que, assim, a pergunta que eu faço é, por que você acha que eu, que sou uma ONG, que luta por direitos e pela dignidade, pelo aumento da vida de pessoas trans, vou colaborar com que você coloque uma pessoa trans na sua empresa que não está preparada para receber uma pessoa trans para sofrer violência? Então, assim, eles não conseguem, as empresas não estão conseguindo segurar as pessoas trans lá dentro, até coloca. Aí, assim, eu tenho uma série de teorias e a gente dá consultoria na Casa Chama,
mas não é só isso que a gente faz, né? Até porque a gente tem que tampar o sol com a peneira com coisas básicas. Como educação, né? Porque essas com pessoas, atendimento né, médico. normalmente não tem nem formação, nem saúde Não, perto, né? e isso daí assim, tipo, então assim, algum momento a gente vai chegar nisso, montar uma consultoria para empresas vindo de pessoas trans, que é muito importante, não é uma pessoa cisgênera, branca, assim, isso desenvolvido com a gente na nossa equipe, que é dentro da nossa equipe da Casa Chama, Suvi, é muito interessante falar. E se você tiver a oportunidade de ver o trabalho da Casa Chama e tudo que a gente faz, agora mesmo tem um Benfeitoria online que a gente está precisando de apoio financeiro. Então, nesse Benfeitoria tem uma lista de ações que a gente fez, de todas as nossas capacidades. E assim, tudo isso foi construído, coordenado, né, por pessoas trans com a ajuda de pessoas cisaliadas. Mas e é muita coisa. E aí eu me pergunto o seguinte: como eu consigo fazer tanta coisa? Como a Casa Chama consegue fazer tanta coisa? Como minha equipe consegue fazer tanta coisa? Sendo que a minha equipe é exatamente tudo o que o mercado não quer. O mercado, ele procura, essas empresas, elas procuram o melhor profissional. Eu quero o melhor profissional então, assim, e a gente trabalha e traz para trabalhar na Casa Chama exatamente o que nunca vai ser absorvido pelo mercado. Então, assim, desde mim, que tive muita dificuldade de me encontrar e de ser contratado e de poder exercer os meus valores, minhas capacidades, minhas competências, todos os meus conhecimentos, minhas coisas em um mundo cisgênero, né? Foi muito difícil, então eu tive que criar um espaço para a gente atuar que fosse independente, que hoje a Casa Chama. Matusa, a Matusa é a pessoa-chave da Casa Chama, que é a pessoa que é uma mulher trans, negra, que foi abandonada com 13 anos de idade, teve vivência de rua, trabalha com redução de danos, acolhimento, ela é coordenadora e é diretora da Casa Chama, mas ela é coordenadora da frente psicossocial, atende população da rua. Do Edley, né? E ela é do Edley também. E a Matusa é um exemplo. Daí a gente tem, entre outras pessoas da nossa equipe, tem pessoas que não têm o ensino médio completo, temos uma pessoa que tem borderline, temos 2 pessoas que tiveram vivência de rua, e assim, como a gente consegue fazer tanta coisa com as pessoas com esse currículo? Então, assim, será que está certo a forma com que as empresas acham o que é qualificação? O que é qualificação? O que as empresas acham que é qualificação? Né? Então, assim, tá tudo errado. Na minha opinião, tá tudo errado e, assim, precisa ter muito treinamento, as empresas precisam admitir que não estão preparadas para receber pelo menos as pessoas trans e apoiar projetos como a Casa Chama, que em um festival, eu vou dar um exemplo de um festival que a gente fez 5 no primeiro semestre, e no último que a gente fez, a gente contratou 75 pessoas trans. Então, se você não tem capacidade de absorver na sua empresa, apoie um projeto na Casa Chama, apoie a Casa Chama, faz a sua reparação histórica apoiando um espaço que não vai violentar essas pessoas. Simples assim, que vai capacitar, inclusive, para daqui a pouco elas irem para o mercado. Irem mais com autoestima, irem mais preparadas. Então, assim, ou faça um projeto junto com a gente, né? Que não seja só pegar... Inclusive, outro problema das empresas é pegar uma pessoa trans e colocar ali e ela não tem nem como compartilhar a violência que ela sofre com outra. E aí vira a opinião dela contra 99%. Então, assim, tem muitos problemas. Isso vale para tudo, né? Vale para PCD, vale para mulheres em cargos executivos mais altos, vale para trans, né? Porque você é obrigado agora, para ficar bonito na foto, contratar toda essa população para sua empresa. E é importante. Mas a sua empresa não tem como absorver, né? Não se quer se dar o trabalho, mas é importante que exista. É importante que exista, porque assim, se não tiver um pacto desse, uma política pública que vai lá e exige alguma coisa que seja cumprida essa meta, vai continuar as coisas como estão. A gente olha lá para o nosso parlamento e assim, a gente já sabe como que é um estado governado quase que 100% por homens. Então, assim, é necessário que existam cotas, é necessário que exista essa obrigatoriedade, né, de
né, é importante, porque se não tiver isso, vai continuar tudo como tá. É verdade, mas eu sinto que a gente tem que dar um passo além. Sim. Né? E o passo além é fazer verdadeiramente. Sim. E não só para posar. Sim, né? sim. Porque o que eu vejo, eu acompanho muitas pacientes, mulheres inclusive, que estão em cargo de diretoria, que têm um belo currículo, uma bela formação, e aí toda a parte do feminino delas precisa não existir. Elas têm que trabalhar 16 horas por dia, elas precisam estar prontas e respondendo absolutamente tudo, sendo que elas continuam com a dupla jornada em casa. Né? Então, o mesmo vale para todos. Sim. Então, a gente precisa entender como é que é feita essa inclusão. Né? A gente tem até aqueles quadrinhos, né, do que é inclusão. Né? A inclusão é todos no mesmo lugar, transitando juntos. E não, então agora esta área abre 2 vagas para PCD. Ou para trans. Só que aquelas 2 pessoas, aquela uma pessoa, fica isolada. Ela não faz parte. Porque não é ouvido, né? Porque não é ouvido. Não é ouvido e daí assim não pertence. Não pertence. Não é só inclusão, é pertencimento, né? Acho que a gente tem que inventar essa nova etapa. Essa pessoa pertence aos valores da empresa, a empresa está construindo valores a partir dessas pessoas, que daí vamos voltar para a frase da abertura. Isso. Do PDF, do PEF. Que assim, né, não adianta chamar as pessoas que criaram problema para criar soluções. Então, assim, tem que ser ouvido, né, gente? Tem que ter uma política, tem que ser ouvido, tem que ser dado mais espaço, tem que ser dado... As soluções têm que vir das pessoas que estão precisando de mais estrutura, de mais autonomia, de mais dignidade, né? De mais respeito, de tudo isso. Mesmo porque somos todos complementares, certo? Sim. Isso é bem importante de ficar bem frisado, né? Então, talvez, que mais? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente pode... Posso falar um pouquinho mais, assim, sobre como encontrar gente, assim, que eu acho que é uma oportunidade também agradecer o convite, né? A gente acho que já está encerrando aqui. Suvi, muito bom te ver. Eu conheço a Suvi há muitos anos. É uma pessoa muito importante para a minha vida que me ajudou a criar, que me acolheu, que me ajudou a criar a infraestrutura para que eu tivesse a autonomia que eu tenho hoje. Então, assim, esses suportes são importantes. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem a oportunidade de ter esse suporte. E assim, eu fico feliz que na Casa Chama a gente está construindo essa possibilidade. A gente tem grupos de PCs que estão se aprofundando em questões de gênero e sexualidade. A gente quer capacitar mais profissionais de saúde para poderem atender mais pessoas sem cometerem violências. Então, assim, a gente tem tido esse trabalho diverso na Casa Chama, com o psicossocial. A gente conseguiu construir com um aliado um atendimento médico que hoje atende 250 pessoas, uma saúde geral no Centro Escola Barra Funda, que é coordenado pelo Dr. Rodolfo, que veio através do Dr. Alexandre Cizílio, da Santa Casa. Então, assim, a gente tem construído o máximo de dignidade, assim, vale a pena seguir a Casa Chama. O nosso Instagram é @casachama_org, nosso site é .org. E é isso, assim, acompanhe nosso trabalho. Somos, assim, também somos mais fortes em cultura e em saúde, né? Os nossos festivais são altamente instrutivos, nossos canais, assim, tem uma coisa, Subi, que eu sempre costumo dizer que, assim, sempre vai existir uma violência, alguma coisa, quando tem distância. Então, assim, a Casa Chama, a gente tenta criar pontes, possibilidades. Infelizmente, com o Covid, né, as coisas ficaram muito virtuais, mas assim que possível, a gente possibilitar encontros, situações de encontros entre pessoas cisgêneras e pessoas trans, para que essas criem afeto entre si, porque só através do convívio se gera afeto e se desmistifica algumas coisas. Então, é isso que a gente vem tentado trabalhar na Casa Chama, e a gente está sempre disponível para tirar dúvidas. Se você está vendo esse vídeo até o fim, pode escrever para a gente. Se você for um possível apoiador, apoie pelo Benfeitoria. Se você for uma marca, precisamos de vocês. Não apareçam só em junho, que é a semana do LGBTs. A gente paga a conta, sofre violência,
todos os meses e o nosso trabalho continua o ano inteiro. Então, assim, estamos à disposição e muito obrigado. É isso aí. Então, o meu recado final aqui fica de que o que te ameaça no outro? O que te ameaça verdadeiramente numa expressão de feminino, né? O que de verdade te ameaça? Será que te ameaça mesmo? Ou será que você pode ganhar alguma coisa com isso? Pensa um pouco. E obrigada pela oportunidade de falar aqui, de estar aqui com você, Dig. É sempre um prazer, é muito bom mesmo poder falar e levar uma palavra para que todos os seres humanos passem a olhar para dentro de si para poder fazer fora o que verdadeiramente tem de humano dentro.